Oi, gente, bom dia, tudo bom? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia, e hoje a nossa aula vai ser uma continuidade das angiospermas, mas especificamente a gente vai trabalhar sobre germinação de sementes, tá? Nas últimas aulas a gente viu quais eram os órgãos reprodutivos das plantas, as flores, os frutos e as sementes também, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre esse processo germinativo dessas estruturas. Então, as angiospermas, perfazem, né? Tem como principais representantes a maioria das plantas superiores, né? Então, é o grupo mais diversificado, que teve maior sucesso reprodutivo, sucesso evolutivo no ambiente terrestre. Possuem caules, folhas, raízes, flores, frutos e sementes. Tá? Então, são as características mais gerais desse grupo. Podem ser divididos em monocotiledôneas, dicotiledôneas e eudicotiledôneas, dependendo da presença, principalmente desses cotilédones. Tá? Então, bromeliáceas, as bananeiras, orquidáceas, gramíneas, todas elas são exemplos de monocotiledôneas. As magnólias, né, são dicotiledôneas. Então, nós temos uma riqueza muito grande de plantas de angiospermas. A classificação principal dentro desse grupo são entre mono e dicotiledôneas, e a principal característica é a presença de um único cotilédone na semente ou de 2 cotilédones nessa semente, tá? Mas não é a característica única para distinguir mono e dicotiledôneas. Então, há várias características quanto à morfologia externa e a morfologia interna, né, que a gente chama de organografia vegetal. Então, as raízes de monocotiledôneas, por exemplo, elas se apresentam em feixes, ou seja, não há um eixo principal diferenciado, tá? Essas raízes, elas são todas muito semelhantes, por isso recebem esse nome de raiz fasciculata ou raiz em cabeleira. São raízes bem fininhas, geralmente de plantas de pequeno porte, geralmente de plantas gramíneas, por exemplo, as gramíneas, né? Capim, por exemplo. E são raízes que não atingem grandes profundidades, tá? Então, geralmente ambientes tem uma disponibilidade de água e de sais minerais mais superficiais. Já as dicotiledôneas são raízes típicas de grandes árvores. Então, há um eixo principal que a gente chama de eixo axial ou raiz pivotante e raízes secundárias menos desenvolvidas, certo? Então, é uma característica de plantas maiores que precisam de uma raiz mais profunda, que precisa de uma fixação e de uma taxa de absorção mais eficiente. Já em relação aos caules, os colmos, por exemplo, e rizomas são típicos de raízes de espécies de monocotiledôneas, tá? Já os troncos são de dicotiledôneas. A organização dos feixes, né, dos vasos condutores na estrutura interna desses caules também é uma característica diagnóstica e de diferenciação entre esses dois grupos. Por exemplo, os feixes de monocotiledônea, eles não são organizados, eles são misturados ao longo, né, de toda essa estrutura, então são irregulares. Já os vasos condutores das dicotiledôneas, eles são dispostos em círculos, sendo que o floema sempre localizado mais externamente e o xilema sempre localizado mais internamente nessas estruturas, tá? As folhas, aliás, também têm a mesma distinção. Folhas de raízes monocotiledôneas têm uma nervura paralela. Exemplo, folha de milho. Então, a folha de milho ela é bem comprida e as listrinhas, os risquinhos, né, que são as nervuras ou nervações dessa folha, elas são paralelas, uma do ladinho da outra. Já as dicotiledôneas possuem folhas com nervações ramificadas, tá? Que é a típica folhinha que a gente conhece aí da maioria das plantas, tá?
Em relação ao número de pétalas, monocotiledôneas apresentam pétalas trímeras, né, ou seja, 3, e as dicotiledôneas são pentâmeras, né, possuem de 5 pétalas ou mais. E as sementes, que é o critério principal de classificação, monocotiledônea apresenta um único cotilédone e as dicotiledôneas apresentam 2 cotilédones, tá? Então, essa semente, que é esse cotilédone, né? Nada mais é do que um óvulo fecundado, né? E desenvolvido após essa fecundação, tá? Então, quando isso acontece, forma o embrião com ou sem reservas nutritivas, que vai dar origem a um novo indivíduo. A semente, gente, muito importante para as plantas, porque ela serviu, né, evolutivamente, é uma adaptação evolutiva para proteger esse embrião que vai se desenvolver, para nutrir também esse embrião que vai se desenvolver, germinar e dar origem a uma nova plantinha, tá ok? Então, como que isso acontece? Eu tenho o óvulo, tá? Eu tenho as sinérgides, os núcleos polares, e eu tenho aqui a oosfera. O segundo núcleo polar do grão de pólen, ele fecunda essa oosfera. E quando esse núcleo polar, ele fecunda a oosfera, né, ele dá origem a esse embrião e ao desenvolvimento, através de estímulos hormonais também, ao desenvolvimento dessa semente, tá? Para nutrir esse embrião. E aí a gente tem uma estrutura geral, por exemplo, de uma semente de monocotiledônea, que é uma semente do milho, tá? Então nós temos aqui, ó, o pericarpo, que é a porção externa, o endosperma. Esse endosperma é altamente importante para essas sementes e para o embrião, porque é um tecido nutritivo. É ele que vai nutrir o embrião para que ele consiga se desenvolver e formar e germinar, né? Formar uma plantinha. O escutelo, que é uma camada de proteção também desse embrião. O coleóptilo e a plúmula, a radícula e a coleorrhiza, certo? A radícula, coleorrhiza e plúmula, eles vão dar origem às estruturas posteriores, né? Como raízes, o caule, tá? Então, tem uma estrutura típica dessa raiz. Aqui a gente vê uma fotografia, né? Dessa semente, e a gente observa aqui, ó, que o cotilédone, ele é mesmo, o cotilédone não, o endosperma, ele é bem desenvolvido, né? Para justamente nutrir esse embrião, que aqui, ó, nós vemos o embrião, tá? Então é essa estrutura aqui que vai germinar e desenvolver uma nova plantinha, um novo milho. E aqui nós temos, só para a nível de comparação, uma semente de feijão com os 2 cotilédones, tá? Com a plúmula, que é como se fosse um primórdio dessa plantinha nova, né? E nós temos aqui também, ó, as estruturas de endosperma para nutrir essa planta. A mesma fotografia, só para nós compararmos essas estruturas, tá? E essa semente, ela pode ser classificada quanto ao tipo de reserva que ela armazena. Em sementes amiláceas, né, que são ricas em amido, exemplo, a aveia, o milho. As proteicas, que são ricas em proteínas, como exemplo é a soja, e as oleaginosas, que são ricas em lipídios bons, né? Exemplo, amendoim, castanha do Pará, castanha baru. Castanha baru também é rica em proteína, não é muito conhecida pra gente, é uma semente do cerrado, né? Mas não é muito conhecida por nós, mas entra nessa classificação. Não necessariamente as sementes têm que ter só amido, só proteína, só lipídio, tá? Mas há uns níveis, uns teores dessas substâncias muito maiores, certo? No caso da germinação, que é um processo importante para essas sementes, é a retomada. A germinação nada mais é do que a retomada do crescimento do embrião e formação de uma plântula. Por quê? Quando essa semente ela é fecundada, quando esse óvulo é fecundado, ele forma o embrião, certo?
é o primeiro passo. O segundo passo é a germinação, porque o embrião ele fica ali na semente. Se essa semente tiver uma dormência, por exemplo, ou seja, se ela só germinar, se passar por um processo físico de escarificação, que é uma raspagem desse pericarpo, ou, por exemplo, as sementes do cerrado que necessitam do fogo, né, para poder romper essa dormência, ela fica sem germinar um tempão. Certo? Então, quando ela vai germinar, é a retomada desse crescimento. Nós temos dois tipos de germinação. A hipógea, tá? E nós temos a epígea. Qual é a diferença entre elas duas? Primeiro, as monocotiledôneas apresentam crescimento ou germinação hipógea, certo? Que essa plântula, ela vai se desenvolver, né, no sentido de descendente, por exemplo, tá? E as dicotiledôneas já apresentam esse crescimento epígeo, né? Ou seja, de baixo para cima. A plantinha vai crescer, né, como um feijãozinho aqui, ó, ela vai crescer de baixo para cima, tá? Então, tem essas classificações. E para que isso ocorra, primeiro tem que haver uma série de processos. Primeiro, tem que haver a hidratação ou a embebição dessa semente. Exemplo, aquele experimento que vocês fazem lá no fundamental menor, de pegar o feijãozinho e colocar lá no algodão cheio, embebido com água, cheio de água, né? E daí a professora pede, olha, vocês vão ter que ficar observando todos os dias, durante X dias, o comportamento dessa sementinha. O que ela está querendo com isso? São essas fases aqui. Por que a gente coloca essa semente em um algodão embebido com água? Porque essa semente ela precisa ser hidratada. Ela tem uma casca, um tegumento externo rígido e impermeável, né, para proteger essa semente, proteger esse embrião que está dentro dela. E ela precisa do processo de embebição, ou seja, de absorção dessa água para hidratar esse tegumento e para hidratar o tecido, né, de nutrição, o endosperma, me fugiu a palavra aqui momentaneamente, o endosperma, certo? Quando isso acontece, eleva a taxa de respiração, ou seja, de produção, tanto de respiração mesmo para troca de gases, quanto da taxa metabólica de respiração celular. Ativa a síntese enzimática e a digestão de reservas energéticas. Como assim? Quando entra água nessa célula, o embrião ele começa a produzir hormônios, enzimas e hormônios. Quais são esses hormônios? Giberelinas. E as giberelinas, esse hormônio, ele pega essa reserva energética, por exemplo, o amido, certo? O amido, e quebra esse amido em glicose. Quando ele quebra esse amido em glicose, ele mobiliza essa glicose e transporta essas reservas para que o embrião consiga assimilar, ou seja, consiga absorver essa glicose. Uma vez que esse embrião absorveu essa glicose, ele ativa o processo de crescimento e de diferenciação dos tecidos, tá? Então, é todo um processo. Então, essa ativação das sínteses enzimáticas vai depender do balanço hormonal de giberelina, que vai promover a liberação dessas enzimas, né? Ou inibir a produção dessas enzimas. Quando promove a produção de citocininas e de giberelinas, né, ocorre a germinação. Quando inibe a produção desses hormônios, aí ativa a dormência das sementes, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar só com dormência. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, eu tenho aqui as enzimas atuando sobre essas estruturas e garantindo, então estimulando
essa germinação, certo? A germinação, ela pode ser como qualquer outra atividade enzima, como depende de atividade enzimática, ela depende muito das temperaturas. Então, temperatura, luminosidade, né, quantidade de luz mesmo, né? Então, a fotoinibição esses fatores podem inibir a germinação dessas sementes. E cada uma delas, obviamente, vai responder de maneira diferente a esses fatores de influência, tá? Então, por exemplo, uma semente de amendoim, ela precisa entre 50% e 55% de umidade, por exemplo, para que ela germine. Já a soja precisa mais ou menos de 50%, ou o milho precisa de uma quantidade de umidade bem menor para que ele consiga germinar, tá? Quantidade de oxigênio também é um fator limitante, então esse oxigênio aqui, ó, ele limita o desenvolvimento do embrião. Então, quanto maior as horas de embebição, maior a taxa de oxigênio, né? Porque esse oxigênio também está presente na água e também aumenta a taxa respiratória, melhor o processo de germinação dessas sementes, tá? A luz também vai depender do tipo de semente, porque nós temos sementes fotoblásticas positivas, negativas ou neutras. As positivas, elas necessitam da presença de luz, elas só vão germinar se tiver luz, né? Fótons de luz incidindo sobre ela para que ela desencadeie esse processo. Já as sementes negativas, elas são sementes de escuro, elas não precisam necessariamente de luz para germinar. E as neutras são indiferentes, tendo ou não luz, elas vão germinar da mesma maneira, né? Dependendo apenas das taxas hormonais. Então, temperatura também, né, influencia a velocidade, porque altera as taxas metabólicas dessas espécies, né? E também aumentam ou diminuem essa taxa de germinação, tá? Vigor da semente também, que são os atributos fisiológicos dela, né? Então, quanto mais vigor a semente tiver, menos tendência à dormência ela vai ter e mais chances de germinar mais facilmente ela também vai ter, tá ok? E aqui, ó, tem algumas características, né, que afetam esse vigor. Genética, fisiologia, morfologia, a mecânica, né, no caso as dormências, as questões microbiológicas, né, de degradação, presença de micro-organismos patogênicos, tá ok? Então, essa é a aula sobre germinação. Até a próxima aula, que a gente vai concluir esse conteúdo trabalhando só sobre as características de conquista do ambiente terrestre pelas plantas, tá? Tchau, até a próxima aula.